Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, primeiro capítulo, versos 13 e 14, dando continuidade à exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos agora ler os versos 13 e 14. Ok? Vamos lá então, todos juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Oremos. Senhor, a Tua palavra foi lida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui em Tua casa, por mais um dia que o Senhor acrescenta às nossas vidas, Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a aqui explorar esse texto, que possamos, Pai, aprender deste texto, a Te servir melhor, a glorificar-Te, Pai, da melhor maneira possível. Ser conosco nessa exposição, abençoa todas as partes dela, Pai, porque é para a Tua honra e para a Tua glória. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há na Amazônia uma espécie de formiga que ela literalmente escraviza outras espécies mais fracas. O que essa espécie de formiga faz? Ela invade o formigueiro de uma outra espécie de formiga mais fraca, ela consegue destruir aquelas formigas defensoras, ela mata as defesas desse formigueiro, rouba os casulos e os transporta para o seu próprio formigueiro. E lá no seu próprio formigueiro, o formigueiro dessas formigas invasoras, essas crianças capturadas, quando despertam, quando elas saem dos seus casulos, elas acham que estão em suas próprias famílias, elas acham que estão no seu ambiente natural, no seu formigueiro natural. E elas saem de seus casulos e começam a fazer aquilo, as tarefas para as quais elas foram destinadas a fazer, né? Elas começam a trabalhar. E essas formigas, elas não têm a menor noção, a menor percepção de que, na verdade, elas não passam de meras escravas que vão trabalhar pelo resto de suas vidas, do resto de suas breves vidas, como escravas em uma terra estranha. O interessante, meus irmãos, que o mesmo ocorre conosco hoje em dia. Muitas pessoas, a maioria das pessoas que não são crentes, elas acham que vivem suas vidas de forma autônoma, na verdade de uma forma pretensamente autônoma, vivem suas vidas descompromissadamente, mas não sabem, meus irmãos, que elas são escravas. Essas pessoas são escravas e vivem como se não fossem. Elas estão trabalhando para um Senhor que ao final lhes recompensará todo esse trabalho com a morte. Nós temos visto aqui, meus irmãos, vimos aqui nas duas primeiras exposições, dos versos 1 a 5, o reverendo Carlos nos ensinou que a fé, a esperança e o amor são as bases do verdadeiro cristianismo. Já nos versos 6 a 12, o reverendo Dilcilei Monteiro nos mostrou os perigos de se viver um cristianismo sem Cristo. Então chegamos agora aos versos 13 e 14, que resumem a obra divina da redenção. E este é o tema desta exposição que faremos hoje nesta manhã. Das trevas para a luz, um resumo da obra divina da redenção. Então começamos aqui, meus irmãos, pelo verso de número 13, pela primeira parte do verso 13, onde podemos perceber que por meio de Cristo somos libertos do império das trevas. Vamos ler aqui a primeira parte do verso 13. Ele nos libertou do império das trevas. O verbo utilizado aqui, meus irmãos, para essa palavra libertou, que nas nossas Bíblias em português está libertou, na língua original ela tem um sentido que eu acho muito interessante, o sentido de arrastar para longe do perigo, resgatar, salvar. Então a ideia que Paulo quer nos transmitir aqui é de que por meio de Cristo, Deus nos arrastou para fora do império das trevas. Este império das trevas é o local ao qual a Satanás é permitido por Deus
ter jurisdição. Percebam, queridos, que quem é arrastado quase sempre o é contra a sua vontade. E o é por uma pessoa ou por algo mais forte do que você. Você não é arrastado por alguém que é mais fraco do que você. É o que acontece, por exemplo, com os peixes. Não sei se alguém aqui conhece pesca, se temos pescadores entre nós, mas você pode pescar tanto com vara como com rede, né? E até a pesca, quando utilizada por rede, ela é proibida em determinados locais, em determinadas épocas do ano, porque ela é considerada uma pesca, uma covardia, digamos assim, porque você tem uma rede que puxa uma série de peixes que estão nadando ali, sabe, sem saber o que está acontecendo. É um pouco diferente da vara. A vara você tem o pescador com sua força contra o peixe. A rede não, a rede você pega um monte de peixe que está passando ali, então digamos, é uma covardia. Esses peixes são arrastados para fora, eles estão ali, eles querem continuar na água, eles querem continuar no rio, eles não querem sair. Diferentemente do peixe que vai em direção ao anzol e pega aquela isca e é fisgado. Ele foi fisgado, digamos, por causa de da sua gula, digamos assim, por causa de sua vontade de comer. Diferente do peixe que é fisgado, que é pego pela rede. O peixe que é pego pela rede, ele está passando ali, de repente aquela rede o envolve e ele é puxado para fora do seu habitat natural. E é exatamente isso, meus irmãos, que acontece conosco, com nós pecadores. Porque nós estávamos no nosso ambiente natural, nós estávamos no nosso habitat natural. Então vem essa rede e nos captura, vem Cristo e nos captura e nos arrasta para fora daquele que era o nosso ambiente natural, que era o império das trevas. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem está morto não tem vontade, não tem ânimo, não tem força. Então, por isso que nós precisamos ser capturados por uma força externa. Nós estávamos mortos, nós estávamos nesse habitat natural, nesse lugar onde nós nos sentíamos à vontade, não queríamos sair dali. Nós estávamos mortos. Então foi necessário que houvesse uma força externa para nos puxar para fora desse império das trevas, nosso habitat natural, nosso rio, digamos assim, nosso lago, onde nós estávamos ali nadando tranquilamente. Foi necessário que houvesse essa força externa para nos arrastar para fora. Estou fazendo também uma analogia com esse texto de Efésios 2,5, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos força para sairmos disso, nós não queríamos sair disso, nós éramos como mortos, nós queríamos continuar ali. Por isso que a graça, ela é irresistível, porque se nós tivéssemos em nós mesmos força para resistir à graça, nós teríamos, essa força vem de alguém que tem ânimo, alguém que tem vida, alguém que tem disposição. Mas quem está morto não tem nada disso, quem está morto está simplesmente morto, não pode fazer nada. Por isso que a graça é irresistível. Os eleitos não podem resistir à graça, porque eles estavam mortos. De onde vem essa força para resistir à graça? Por isso que a graça é irresistível. Por isso que essa rede vem, a rede que Cristo joga, vem e nos captura e nós não podemos fazer nada. Nós estamos arrastados contra a nossa vontade. Nós queremos continuar lá. Nós queremos continuar nesse lamaçal, no lamaçal de lama, no tremedal de lama onde nós estávamos. Nós queremos continuar nadando lá tranquilamente, vivendo nossa vida como se aquilo fosse o ótimo, como se aquilo fosse, sabe, excelente. Nós estávamos confortáveis, nós estávamos na nossa zona de conforto. Mas aí vem Cristo e nos arrebata, e nos arrasta para fora, que é o que esse verbo aqui, libertou, quer dizer. Cristo nos arrasta para fora do império das trevas. A graça é irresistível, meus irmãos. Passando aqui para a segunda parte do verso 13, nós lemos que e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa exposição dos versos 13 e 14, ela, para nós entendermos bem o que o apóstolo quer nos dizer nos versos 13 e 14, nós temos que principalmente entender o que significam dois verbos aqui. É o verbo libertou e o outro verbo é o verbo transportou. O verbo libertou eu já expliquei para vocês,
que no grego quer dizer arrastar para fora. E agora nós temos esse verbo transportou na segunda metade do verso 13. Se nós entendermos esse libertou e esse transportou, nós entenderemos o que os versos 13 e 14 querem nos dizer. Esse verbo transportou, meus irmãos, era um verbo que em grego, na época do apóstolo Paulo, era utilizado para descrever aquela prática que os impérios frequentemente faziam na antiguidade, de ao conquistar um determinado território, pegar a população daquele território e transladar para outro lugar. Isso aconteceu com o Império do Norte, com Israel, quando Israel foi conquistado pela Síria. As 10 tribos do norte foram transportadas para outros lugares e o Império Assírio colocou outras pessoas ali para viver naquela região. Alguns séculos mais tarde, o mesmo aconteceu com Judá e com Jerusalém, quando caiu diante dos babilônios. Eles foram o quê? Transportados, transladados, transferidos para a Babilônia. É o mesmo verbo que Paulo utiliza aqui, para esse transportou. Nós estávamos no nosso ambiente, na nossa terra. Nós estávamos na nossa terra natal, no nosso lugar onde nós havíamos nascido, tranquilos. Estávamos em Brasília tranquilos. Então vem Cristo e nos transporta. Nos transporta da onde, meus irmãos? Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos aqui um contraste entre o império das trevas e o reino do Filho do seu amor. Império das trevas e reino do Filho do seu amor. Império das trevas era a nossa Jerusalém, era onde nós estávamos ali tranquilos, vivendo nossa vida cotidiana. Aí vem Cristo e nos transporta, nos tira do nosso ambiente e nos coloca no reino do Filho, no seu próprio reino, no reino do Filho do seu amor. Esse translado, queridos, esse transporte, ele nos transfere do domínio de Satanás ao senhorio de Cristo. Em Cristo, o homem é libertado do poder do maligno e se converte em cidadão do reino de Deus. Jesus é aquele que entra na casa do valente, amarra o valente e saqueia os seus bens. Vamos ler esse texto, meus irmãos, Mateus 12, 29, para nós entendermos melhor o que esse texto quer dizer aqui no contexto dessas duas passagens. Dessa passagem, melhor dizendo, Mateus 12, 29. Eu vou ler, Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Meus irmãos, quem é esse que entra na casa do valente, o amarra e saqueia a sua casa? Quem é esse? É Cristo Jesus. Cristo fez isso com Satanás. Ele entrou na casa de Satanás, amarrou Satanás e saqueou a casa dele. E sabe o que ele tirou lá da casa de Satanás? Nós. Ele nos tirou de lá. Cristo é esse valente. E foi isso, esse texto que está lá em Mateus 12, 29, está dizendo a mesma coisa desses versos 13 e 14 aqui de Colossenses. Apenas a linguagem muda. Lá Cristo está se referindo a Ele mesmo, como esse valente que entra na casa, como essa pessoa que entra na casa do valente, ou seja, não é alguém fraco, não é alguém que pode, que qualquer um entra e faz o que quiser, não. Fala que é um valente. Ou seja, nós estávamos lá, nós éramos posse desse valente e não tínhamos a menor condição de sair de lá por nossas próprias forças. E ele entrou lá, amarrou esse valente e saqueou os bens, saqueou aquela casa. Ele nos tirou de lá, nós éramos posse de Satanás, nós pertencíamos a Satanás, e nós queríamos continuar lá. E Cristo foi lá e saqueou a casa do valente, nos tirou de lá. Ele nos transferiu do domínio de Satanás e nos trouxe para o seu reino, o reino do Filho do amor de Deus. Agora, meus irmãos, nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus. E isso que eu acho muito legal, porque para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós não precisamos primeiro passar por uma fase intermediária, onde nós somos primeiro escravos de Deus. Nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado, achando que éramos o ó do borogodó, e aí passamos para
ser filhos de Deus, mas não há uma fase intermediária. Nós não somos, antes de ser filhos de Deus, nós não somos escravos de Deus. Nós somos filhos de Deus e servimos a Deus com a liberdade que nós temos de servir, de pura e espontânea vontade, sem sermos escravos. Isso que eu acho mais legal. Nós estávamos numa condição totalmente deteriorada, de escravos, achando como aquelas formigas do começo da exposição, achando que estamos fazendo as coisas para nós mesmos, sendo que na verdade nós estamos fazendo as coisas para alimentar o pecado que havia dentro de nós e para satisfazer um Senhor, outro Senhor, que não era Cristo Jesus. Os puritanos, eles falavam que os ímpios, aqueles que não estão em Cristo, eles passam a vida toda carregando os feixes de lenha que servirão de combustível para a fogueira, onde eles próprios serão queimados ao final de sua existência. Essa é uma ilustração totalmente compatível com a vida daqueles que não estão em Cristo. Eles passam suas vidas, nós também estávamos nessa condição de carregar feixes de lenha, e nós mesmos seríamos queimados nessa fogueira para a qual os feixes de lenha estavam sendo ajuntados. Mas em Cristo nós deixamos esses feixes de lenha para lá e passamos a servir a Deus com toda a liberdade, com toda a espontaneidade. Nós fomos salvos para servir e não servirmos para sermos salvos. Também, outro aspecto, meus irmãos, que nós podemos perceber desse translado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, esse translado é marcado de uma transferência das trevas para a luz. Nós estávamos nas trevas, meus irmãos. Os ímpios, aqueles que não estão em Cristo, estão nas trevas. Quem está nas trevas não sabe para onde vai, não sabe o que faz e nem para onde vai. Não sei se aqui muitos dos irmãos, quando eram crianças, brincaram de cabra cega. Tem lugar que fala cabra cega, tem lugar que fala cobra cega. Eu conheço como cobra cega. Mas quando a gente é criança e brinca de cobra cega ou cabra cega, a gente fica fazendo o quê? A gente fica lá, não vê nada, tudo escuro, andando aos passinhos, dando apalpadelas, procurando, com medo de não cair, com medo de não esbarrar em ninguém, e as pessoas, as outras crianças ficam brincando, ficam desviando da gente, ficam fazendo gracinha, etc e tal. Quando nós estávamos fora de Cristo, quando nós não estávamos em Cristo, nós éramos como essas crianças que brincam de cobra cega. Nós andávamos às apalpadelas. Nós vivíamos, meus irmãos, entre as sombras da dúvida e as trevas da ignorância. Mas em Cristo Jesus, nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, como está escrito lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 5. O próprio Senhor Jesus afirmou em João 8, verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ainda em João 12, 46, Cristo também diz, eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Vocês percebem, meus irmãos, como quando nós somos arrastados para fora por Cristo do império das trevas, nós vivemos em uma outra dimensão, uma dimensão onde nós estamos na luz, onde podemos enxergar as coisas, onde nós somos conscientes dos nossos atos, somos conscientes da nossa própria pecaminosidade, somos conscientes da grandeza de Deus. Nós passamos a viver as nossas vidas com Deus no centro, fazendo tudo para glorificar a Deus. Nós ganhamos uma outra dimensão, uma outra percepção da vida. Passamos a ter muito uma sensibilidade que antes nós nas trevas não possuíamos. Passamos a ter uma sensibilidade muito grande ao pecado. Nossa consciência, que por meio do Espírito de Cristo, nos acusa quando nós pisamos na bola, quando nós agimos de forma contrária àquilo que as Escrituras nos ensinam. Percebe, meus irmãos, como nós passamos das trevas e ganhamos uma nova dimensão de vida quando estamos na luz? É isso que Cristo faz quando nos transporta, quando nos arrasta para fora do império das trevas e nos transporta para o seu reino, que é o reino da luz. E agora, meus irmãos, chegamos ao verso de número 14. E aqui podemos ver que por meio de Cristo
nossos pecados são perdoados. No verso 14, nós lemos o seguinte: no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. A remissão dos pecados. Esse no qual está se referindo a quê? Está se referindo a Cristo. Porque se a gente ler todos os versos 13 e 14, fica melhor da gente perceber. Ele nos libertou do império das trevas. Esse Ele é Deus Pai, que Paulo está falando aqui no verso 12, né? Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, né, do Filho, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Paulo está querendo nos dizer aqui, meus irmãos, é que em Cristo nós temos a nossa redenção. Essa redenção é a nossa libertação em resultado de um pagamento, de um resgate. Assim como na antiga lei de Israel, uma vida condenada podia ser resgatada, e nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 21, verso 30, da mesma forma, Paulo, como era um exímio conhecedor do Antigo Testamento, ele se vale dessa mesma terminologia para dizer que nossas vidas condenadas ao pecado também foram resgatadas pelo derramamento do sangue de Cristo, conforme nós podemos atestar em Efésios 1:7. Tal resgate, meus irmãos, significa um translado da escravidão à liberdade. Essa palavra remissão, que está aqui no verso número 14, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, no mundo antigo era utilizada quando se pretendia descrever o processo de emancipação de um escravo, ou seja, para quando se pretendia resgatar algo que estava em poder de outra pessoa. Veja bem que eu falei algo, hein? Eu falei alguém. Por que eu falei algo? Porque o escravo, meus irmãos, o escravo, nessa época aqui, ele não era considerado uma pessoa, ele era uma coisa. O escravo era uma coisa. Então, quando se pretendia resgatar um escravo, vamos supor que eu tivesse um parente próximo que fosse reduzido à condição de escravidão, e eu tivesse posses, tivesse condição financeira para resgatá-lo. Eu chegava ao senhor daquele meu parente próximo e com dinheiro, com um valor, com uma quantia qualquer, eu comprava, eu resgatava, eu redimia aquele meu parente que tinha se tornado escravo. E aí ele ascendia a posição, ele mudava de status, ele deixava de ser uma coisa, voltava a ser uma pessoa. E foi exatamente isso, meus irmãos, que Cristo fez conosco. A diferença é que qual foi o modo de pagamento que Cristo utilizou para nos redimir? Foi o seu próprio sangue. Cristo nos comprou de volta de Satanás com o seu próprio sangue. O pagamento que Cristo utilizou para cancelar o escrito de dívida que havia contra nós, conforme está escrito mais adiante em Colossenses 2,14, foi o seu próprio sangue. Ele nos redimiu, meus irmãos. Redimir significa comprar de volta. Ele nos comprou de volta para Cristo. E essa remissão, esse translado, essa mudança de status, de coisa para a pessoa, ela também significa um translado da condenação ao perdão. Quando Cristo nos compra com o seu próprio sangue, quando Ele nos compra de volta com o seu próprio sangue, Ele traz consigo o perdão. Nós também saímos de um status, de uma condição de condenação, onde estávamos sob a ira de Deus, e passamos a uma outra condição, que é a condição do perdão. Porque aquela ira que nós merecíamos foi toda imputada a Cristo. Por isso que o sangue dele tem condições de nos conceder esse perdão. O homem, em seu pecado, não merece outra coisa senão a condenação de Deus. Nós merecíamos a condenação de Deus. Mas pela obra de Jesus Cristo, esse homem que era vendido ao pecado, ele descobre o amor de Deus e seu perdão. Daí em diante, meus irmãos, esse homem, que somos nós, que éramos nós, ele não está mais condenado no tribunal divino. E ele passa a ser filho, ele passa a ser um filho que tem sempre acesso à casa paterna, à casa de Deus. Então, meus irmãos, eu gostaria aqui de frisar que essa liberdade que Cristo nos garantiu, por meio do pagamento desse resgate,
que é o seu sangue derramado na cruz, traz consigo o perdão. Então, liberdade e perdão são dois aspectos de uma mesma realidade, dois aspectos indissociáveis de uma mesma realidade. Que realidade é essa? Que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. No entanto, meus irmãos, lamentavelmente, muitos daqueles que se dizem evangélicos vivem como se fossem ainda escravos. Suas atitudes, seu estilo de vida apresentam marcas de quem ainda é escravo, marcas de quem ainda é escravo e não de quem é filho. O verdadeiro crente, ele, embora não possa evitar a presença do pecado, ele não está mais sob seu domínio. Nós não podemos evitar a presença do pecado porque vivemos num mundo quebrado. O pecado, ele não tem o efeito do pecado não se dá apenas em nossas vidas, dentro de nós, no nosso ser. O pecado, ele age em todo o cosmos, em todo o universo. O reverendo Dicilei já explicou isso algumas vezes aqui, que nós vivemos num mundo quebrado, pelo fato desse mundo ser quebrado, ele não funciona direito. E o que não deixa esse mundo funcionar direito é justamente a presença do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou no cosmos, ele trouxe uma série de efeitos colaterais. Então, até mesmo o apóstolo Paulo fala em Romanos que a criação geme esperando a redenção dos filhos de Deus. A criação geme, meus irmãos. Por que ela geme? Porque ela é também objeto ela é também alvo, digamos assim, ela sofre todas essas consequências do pecado ter entrado no mundo também. Então, meus irmãos, nós não podemos, infelizmente, evitar a presença do pecado. Nós não podemos evitar a presença dele. Mas nós não estamos mais sob o seu domínio. Porque nós estamos em Cristo, nós não estamos mais no império das trevas. Nós somos transportados para o reino de Cristo. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. No entanto, meus irmãos, há joio no meio do trigo. E é por isso que nós presenciamos tantas pessoas em nossas igrejas que estão, infelizmente, chafurdando na lama. Essas pessoas, elas ainda são cativas do império das trevas, elas ainda são escravas do pecado, ainda pertencem a outro dono, mas infelizmente frequentam a igreja. Elas acham que são crentes, no entanto não são, e frequentam a igreja. E eu sinceramente, meus irmãos, temo e tremo diante da possibilidade de que haja aqui em nosso meio pessoas que se enquadrem nessa categoria, pessoas que acham que são salvas, que são libertas, que pertencem a Cristo, que vivem no reino do Filho do amor de Deus, mas no entanto apresentam marcas constantes, contumazes, de pessoas que ainda são escravos do pecado, que ainda estão no império das trevas. Nós vemos hoje em dia muitos artistas que se dizem convertidos ao Evangelho, que falam que aceitaram Jesus, mas que em suas atitudes, quando são noticiados pela mídia e tal, nós vemos que essas pessoas apresentam marcas que não são marcas de quem nasceu de novo, não são marcas de quem pertencem ao reino de Cristo, não são marcas de pessoas que são filhas de Deus em Cristo Jesus. São marcas ainda de pessoas que estão nas trevas. Por isso são coisas que não batem, meus irmãos, não encaixam a pessoa dizer que é cristã, dizer que aceitou Jesus, dizer que pertence a Cristo, dizer que pertence ao reino da luz e, no entanto, anda como se estivesse nas trevas. Não encaixa, é uma coisa que é incongruente. Saibam, meus irmãos, que o resgate realizado por Deus em Cristo traz implicações para as nossas vidas, traz implicações para a vida daqueles que dizem terem sido libertados. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, verso 20, o seguinte: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por preço. Esse preço foi o sangue precioso que Cristo derramou na cruz. E mais adiante, em 1 Coríntios 7, 23, nós lemos: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Não vamos voltar, meus irmãos, a uma condição prévia. Nós somos libertos. Que escravo que foi liberto quer voltar à condição de escravo novamente? Quem quer fazer uma coisa dessa? Quer
uma vez liberto, quer voltar a ser escravo. Não voltemos a ser escravos de homens. A redenção, meus irmãos, essa remissão que Cristo nos garante, ela tem efeitos na experiência cotidiana e no nosso modo de viver. Se você de fato foi arrastado para fora por Cristo Jesus, do império das trevas, você então tem um novo modo de falar, um novo modo de pensar, um novo modo de agir. Toda a sua cosmovisão muda. Você passa a ter uma outra visão de mundo. Claro que você pode não mudar totalmente assim, da água para o vinho. Em muitos acontece esse processo. Em muitos a pessoa se transforma totalmente, vira uma outra pessoa. Mas outros não, outros já é um processo mais gradual, um processo mais lento, em que aos poucos a pessoa vai percebendo, nossa, então tal coisa é assim, tal coisa assada, e ela vai mudando o seu modo de falar, o seu modo de pensar. Mas a pessoa se dizer crente em Cristo Jesus, mas continuar ainda trazendo marcas daquele velho homem, pensando da forma antiga, falando da forma antiga, agindo da forma antiga, aí se torna uma inconsistência, se torna algo assim, estranho, se torna algo incompatível. Antes, quando você era escravizado por Satanás, você vivia no pecado, falava apenas o que o pecado lhe determinava e pensava apenas o que o pecado lhe obrigava. Mas agora você possui a verdadeira liberdade, e tudo é diferente, como está escrito lá em 2 carta aos Coríntios 5, verso 17, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se as coisas antigas, meus irmãos, ainda podem ser encontradas em suas vidas, se o seu modo de pensar ainda é o mesmo de antigamente, receio que você ainda se encontre aprisionado pelo pecado. Imagine, meus irmãos, que lamentável deve ser, que tristeza deve ser, que situação miserável deve ser você frequentar uma igreja e, no entanto, ainda ser escravo do pecado. A vida daquele que foi arrastado para fora do cativeiro do pecado é uma vida santa. Quando nós fomos arrebatados da casa do valente por Cristo Jesus, nós fomos arrebatados para sermos santos. Sermos santos significa que nós fomos separados para um uso especial. Os utensílios do templo, lá no Antigo Testamento, eram utensílios santos. Por que eles eram santos? Porque eles eram separados para um fim específico, separados para um propósito específico. Da mesma forma nós podemos fazer essa analogia. Nós éramos utensílios, nós éramos objetos na casa de Satanás. Mas Cristo veio, nos arrebatou, amarrou o valente, nos arrebatou da casa de Satanás. Para quê? Para que nós fôssemos santos. Nos arrebatou para nos separar para um uso específico. E que uso específico é esse? Servirmos a Deus através das nossas vidas. Nossas vidas devem se traduzir, meus irmãos, por uma vida de serviço a Deus. Uma vida de serviço a Deus em total liberdade. Eu acho engraçado, acho interessante que aqueles que não conhecem a Cristo pensam justamente o contrário do que eu estou dizendo aqui, que nós somos pessoas assim, não temos liberdade alguma, que seguimos uma série de regras e prescrições, e não podemos fazer isso, e não podemos fazer aquilo, e que, num certo sentido, nós somos presos ou escravos a essas regras. E na verdade não, meus irmãos, nós somos totalmente livres. Por que nós somos totalmente livres? Porque você só encontra a verdadeira liberdade em Cristo. E quanto mais parecidos com Cristo nós formos, mais humanos nós seremos. Porque quando nós dizemos que Cristo é 100% Deus e 100% homem, nós também temos aí um aspecto qualitativo, não apenas quantitativo, mas qualitativo também. Cristo era qualitativamente 100% Deus, 100% divino, e qualitativamente ele também era 100% homem. Ele, Cristo, foi o único que foi 100% homem. Ele foi o projeto. A forma como Deus projetou Adão. Deus fez Adão para ser 100% homem, mas Adão caiu e não conseguiu realizar esse projeto de ser 100% homem. Então Cristo veio como o segundo Adão, ele foi 100% homem, 100% humano em sua qualidade, 100% humano.
Então, quanto mais parecidos com Cristo nós formos, mais humanos nós seremos, qualitativamente falando. Quanto mais parecidos com Cristo, mais libertos e mais humanos nós seremos, de forma qualitativa. Então, esse pensamento de que os crentes eles são muito presos às coisas, eles não vivem a vida, eles não desfrutam a vida, eles não são 100% humanos, eles são muito, certinhos, não sei o quê. Isso é justamente o contrário, meus irmãos. Quanto mais parecido com Cristo nós formos, mais humanos nós seremos. E eles que estão fora de Cristo, que não estão em Cristo, que estão no império das trevas, eles não são humanos, eles são escravos. E lembre-se, meus irmãos, que o escravo nunca foi considerado uma pessoa, sempre foi considerado o quê? Uma coisa. Sempre foi uma coisa. Eles são coisa, nós somos humanos. Não ainda 100%, não somos 100% porque estamos no processo de santificação. Mas na consumação nós desfrutaremos de toda a potencialidade do que é ser humano. Mas à medida que nós aqui em nossa vida, nesse processo de santificação, formos cada vez mais parecidos com Cristo, cada vez mais nós seremos humanos. Eu faço esse apelo aqui, meus irmãos. Se você ainda, porventura, carrega consigo marcas de escravidão, marcas de quem ainda é escravo, de quem ainda não é filho, marcas de quem ainda está no império das trevas e ainda não foi arrastado para fora por Cristo para o reino do Filho do amor de Deus, corra para os pés de Cristo Jesus, pois Ele pode lhe conceder verdadeira liberdade e Ele pode lhe fazer, meu irmão, ser cada vez mais humano, deixar de ser coisa e passar a ser cada vez mais humano, conforme Ele é, 100% humano. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua Palavra, de nos aprofundar, Pai, um pouco mais sobre esses versos da Carta aos Colossenses. Nós te agradecemos, Senhor, porque aprove a Ti, Pai, nos resgatar, nos trazer para fora, nos arrastar, Pai, para fora do império das trevas, nos trazer, Pai, para o Teu reino, o reino de Deus, reino da luz, Pai, o reino onde nós podemos Te contemplar, Pai, o reino onde nós podemos ser cada vez mais humanos à semelhança de Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós não queríamos sair dali, nós não queríamos sair, Senhor, do império das trevas, nós estávamos confortáveis lá, era o nosso ambiente natural, era o nosso habitat, Pai, natural, era a nossa zona de conforto, mas o Senhor, Pai, nos arrastou contra a nossa vontade, Pai, o Senhor amarrou o valente, o Senhor saqueou a casa do valente, Senhor, e nos trouxe para o Teu reino. Obrigado, Pai, nós Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a ter uma vida santa, uma vida cada vez mais parecida com os ensinamentos, Pai, com o ministério, Pai, que Cristo Jesus nos deixou aqui durante Sua passagem na terra, Pai, para que nós sejamos cada vez mais humanos, e tudo isso para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.